De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o juiz Paulo Zacarias, titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na capital Maceió. Doutor Paulo, a criação do juizado, não é, da violência doméstica frente ao crescimento dessa violência, porque o estado de Alagoas, aí vamos falar no geral, e a capital é sintomática para esses índices, porque representa o maior número de denúncias, ainda coloca o estado como um dos mais violentos. Como a justiça vê tanto esforço e que contradiz com o aumento da violência? Olha, Gorete, quando o juizado foi instalado em maio de 2008, nós recebemos das varas criminais da capital 913 processos envolvendo violência doméstica. De um monte chegou um pacote de processo lá, 913. De lá para cá, já arquivamos muitos processos, julgamos muitos processos, e nós temos esse índice que eu lhe falei no início, de 10.648. Então, esse número, como eu disse, são processos criminais e processos cíveis. Ele é alto, porque, infelizmente, o nosso Estado é um Estado pobre, muito carente, entendeu? E isso reflete também na questão da criminalidade. Se a gente tivesse um Estado com um índice de crescimento econômico maior, eu tenho certeza que nós teríamos menores processos criminais, não só contra as mulheres, não, mas crime de um modo geral do estado de Alagoas. Em geral, a concentração de renda... A concentração de renda provoca é uma das razões maiores. Essa desigualdade social, e isso vai desembocar no judiciário, no número de processos criminais e processos de um modo geral, né? Então, nós temos muitos processos aqui no âmbito fiscal, muitas cobranças da prefeitura contra pessoas pobres que não podem pagar o IPTU, entendeu? Nós temos muitos processos nos juizados especiais, chamado o antigo pequenas causas, nos juizados especiais cíveis da capital. Nós temos muitos processos. Tudo isso reflete a questão econômica do Estado. E o crime contra as mulheres não ia ficar fora disso, infelizmente, né? Daí porque houve esse esforço do tribunal em criar o juizado para atender a essa demanda específica das mulheres. Foi uma luta para o tribunal instalar na época. O tribunal não tinha condições de instalar um juizado novo, daí porque transformou o antigo 4º juizado especial civil e criminal nesse juizado da Maria da Penha para ter um tratamento diferenciado para as mulheres. Porque as mulheres antes não tinham um juizado próprio. Elas iam para aquela vala comum dos juizados especiais criminais, quando os crimes eram de menor potencial ofensivo, e os crimes mais graves para as varas criminais. E isso fazia com que elas se perdessem, não tinha referência nenhuma, não tinha assistência. Prioridade não tinha nenhuma. E agora não, elas têm um juizado que dá prioridade ao trabalho delas, tem, eu disse, aquela equipe técnica, temos um corpo temos juiz, agora eu estou com o juiz auxiliar me ajudando, tem o Ministério Público só para elas, 2 defensoras públicas, uma para os agressores e outra para as vítimas. Defensor público para os agressores também. Tem, porque como a maioria... dá esse trabalho? A maioria é pobre. Nós temos lá alguns chamados classe A e B, respondendo processo, que tem advogados, mas a maioria não tem advogado não pode pagar. É uma minoria, pode-se dizer, dos agressores das classes A e B? Minoria, pelo menos notificados. Notificados. Nós temos casos não significa que a violência não seja generalizada. Ela é generalizada. Agora, muitas mulheres não vão prestar as queixas. Para não se expor. Exatamente. Não querem se expor, aí sofre no silêncio. Se ela que sofre, é um erro, não é? É um erro, porque pode persistir essa violência contra elas, né? Se elas denunciam, pelo menos isso vai à tona, ele responde o processo, fica mais medroso, na verdade. É natural, percebe-se, doutor Paulo, isso já na instrução final do processo, no contato com o agressor, percebe-se que ele vai pensar 2 vezes antes de cometer uma segunda agressão que possa motivar um novo processo? Olha, eu já ouvi vários relatos de mulheres dizendo que depois que foram à delegacia e depois que o sujeito passou a responder o processo, ele baixou a crista, diminuiu aquele ímpeto, entendeu? Então ele pensa 2 vezes, porque quando o cidadão vai preso, a experiência da prisão, Gorete, é uma coisa terrível, entendeu? Então, como o agressor não é assim um bandido, ele é um mau marido, mas às vezes é um bom cidadão, é um bom trabalhador, às vezes é um bom pai,
Os filhos gostam do pai, ele é carinhoso com os filhos, mas com a mulher ele é... Faz da mulher um saco de pancadas Exatamente. em todos os aspectos. Então né? ele é um bom cidadão, mas não é um bom marido. Então quando ele vai... É difícil... Não, eu digo bom cidadão assim, que não é um criminoso, não é um bandido, sim, entendeu sim, como é? Eu estou claro. nesse sentido, uma entendeu? Uma pessoa periculosa. Periculosa, do você não ponto vai de dizer, vista- mas ele é um marido ruim, entendeu? Não é porque eu digo que é um cidadão, porque ele cumpre o dever dele como cidadão, paga imposto, trabalha, né? Então é um cidadão nesse sentido. Agora, que comete crime contra a sua esposa, que justamente é o pior crime que eu acho, porque é o crime que muitas vezes é praticado a dois, somente os dois, no quarto, sozinha, Covarde. covardemente, entendeu? Era Sim. totalmente desamparada, quando ela está totalmente vulnerável. Então é um crime covarde mesmo. Esse cidadão, quando vai preso, ele sente a força da lei. Ele sente que a caneta é pesada, entendeu? E ele muitas vezes se corrige. E a sua caneta pesa... Olha, Doutor Paulo. eu tomei uma opção. Minha opção é defender as mulheres. Porque eu sou pai, entendeu? Eu sou esposo. Eu gostaria, não vou dizer que minha mulher vai dar testemunho de mim, não vou exigir isso, mas eu queria que todo homem tratasse a sua mulher como eu trato a minha. Entendeu? Como eu trato minha filha. Respeitosamente. Respeitosamente e com muito carinho. Pois Eu queria que todos fizessem isso, mas pelo menos não tinha processo para ninguém responder. Pois bem, a formação do indivíduo pesa nesse grau de agressão? É percebível isso também? Olha, como eu lhe disse, como os casos notificados lá, os que chegam lá para a gente julgar, a maioria mesmo, 90%, são de pessoas da classe, podemos dizer assim, popular, entendeu? Aí, os processos da chamada classe alta, eu tenho lá processo que o agressor é doutor em Direito, já tem o caso. Doutor em Direito, professor universitário. Consciente de toda... Médicos respondendo o processo, dentistas, advogados, entendeu? Por incrível que pareça, até um juiz, por incrível que pareça. Na entendeu? própria carne. Responde por então, esse crime contra a mulher está em todas as camadas. Agora, a maioria que reclama, porque já sofreu demais e não suporta mais sofrer tanta violência, é aquela classe das mulheres menos favorecidas. E mulheres que não têm... que sofrem demais. Que não tem nenhuma referência, não tem nem para onde apelar, a não ser para a justiça, a polícia e a justiça. É verdade. Então, a denúncia, ela é incentivada pelo Estado e pela Justiça. Olha, nós temos o DISC 180, que faz essa avaliação da Secretaria de Política das Mulheres, da Presidência da República, diz que 98% do povo brasileiro conhece a Lei Maria da Penha. Então é uma lei muito conhecida, sabe? Ela tem causado um impacto muito positivo no combate aos crimes contra as mulheres. Então, cada vez mais a mulher está tendo coragem, está tendo apoio, porque ela sabe que tem agora toda uma estrutura, apesar de não ser a ideal, mas é boa, para defendê-la. Então, essa estrutura de delegacias das mulheres, juizado das mulheres, defensoria para as mulheres e Ministério Público para as mulheres, isso dá uma força para elas e elas hoje estão mais, como eu disse, encorajadas. Em relação às políticas públicas, ainda há o entendimento da Justiça que algo pode ser feito a mais para não deixar essa população vulnerável ainda mais em decorrência das crises econômicas e da pouca divisão, digamos assim, de renda no Estado, não é? Eu só acredito mesmo que vai haver uma redução significativa dos crimes contra as mulheres quando melhorar a questão do Estado com as políticas públicas. Quando as mulheres receberem educação igual ao dos homens, que quando no trabalho elas receberem igual aos homens, entendeu? Quando elas tiverem atendimento médico igual aos homens, quando elas tiverem a igualdade completa, econômica, social e política, aí com certeza os crimes vão diminuir. A igualdade tem que se dar em todos os planos. Em todos os planos. Né? É por isso que nós vivemos essa busca permanente, esse desafio permanente de cumprir a Constituição. A nossa Constituição diz que todo ser humano tem direito a viver com dignidade. Viver com dignidade é viver sem violência, sem passar fome, sem passar sede, sem haver necessidade de habitação,
de emprego pleno. Então, quando a gente tiver emprego pleno, todo mundo na sua casa, todo mundo sendo educado, então a gente vai viver no paraíso. Doutor Paulo, esse é um paraíso utópico no Brasil, né? Mas é a nossa Constituição traçou essa meta, né? Erradicar a pobreza e a desigualdade social e regional, né? Mas não é o que a gente observa da política nacional, não é? Nesse sentido, tanto econômica quanto social. Mas aí também nós temos que aprender a votar melhor. Nós, quando a gente aprender a votar melhor, quando a gente não trocar o voto por migalhas, entendeu? Quando a gente trocar o voto por serviço prestado dos políticos para com a sociedade, a gente vai ter uma melhor qualidade de vida para as mulheres e todos os brasileiros. Certamente. Doutor Paulo, para a gente encerrar, essa perspectiva de um novo juizado que divida as atribuições hoje desenvolvidas apenas pelo juizado que o senhor é titular, é uma perspectiva realista? Olha, eu gostaria que fosse. Infelizmente, para o Tribunal de Alagoas criar um outro juizado, nós temos que ter um incremento no orçamento do tribunal. Porque um juizado novo, Gorete, ele tem uma despesa mensal de cerca de 100 mil por mês. 100 mil por mês significa que por ano é R$1.200.000 por ano. Porque você tem que pagar juiz, promotor, serventuário, entendeu? É a equipe toda. O duodécimo atual do Poder O duodécimo Legislativo não completa, né? Então o tribunal vive nessa guerra permanente para aumentar o duodécimo. Quando aumentarem, o tribunal vai ter condições de criar um novo juizado. Se não aumentar, vai ter certa dificuldade. Então, certamente nós estamos vivendo um momento... Vamos depender do governador. Se o governador quiser aumentar, ser direcional, eu vou dar R$1.200.000 ao tribunal, especialmente para criar mais um juizado, aí ele faria um grande serviço às mulheres de Maceió. Então, com a palavra, o governador do estado, né? Porque estamos estamos às vésperas de um ano eleitoral. O CNJ incentiva os tribunais a criarem novos juizados, porque no Brasil só temos 114 juizados no Brasil inteiro cuidando dessas questões de violência específica, não é? São Paulo tem mais juizado, no estado maior e mais juizado, mas no estado do Nordeste, entendeu? Alagoas é um dos que tem menos juizados. Ao lado demanda altíssima. Ao lado de Sergipe, ao lado da Paraíba, Pernambuco já tem mais, entendeu? Rio Grande do Norte tem mais, Ceará. Alagoas só tem um na capital e um em Arapiraca. Na capital muito pouco. Insuficiente. Insuficiente, Doutor Paulo Zacarias, eu quero dizer que a nossa entrevista chegou ao final, infelizmente, mas eu espero entrevistá-lo em um outro momento e eu agradeço aqui a sua participação. Gorete, foi um prazer rever, voltar a conversar com você e dizer que quando você quiser, é só agendar, que eu terei o meu prazer de conversar com você e com seus telespectadores. Obrigada, mais uma vez. Obrigada a você também que nos assistiu pela audiência. Até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.